Fala, nação rubro-negra, muito bem-vindos aqui ao canal Fla Humor Resenha mais uma vez, pra gente trocar aquela ideia, falar um pouquinho de Flamengo, trazer algumas informações pra vocês. Flamengo que ontem, como todos sabem, venceu por 2-0 o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Lembrando que essa final não tem vantagem, tá? Mesmo que o Fluminense chegue como campeão da Taça Guanabara e melhor campanha, não tem vantagem, o Fluminense não joga por dois resultados iguais. Então, se o segundo jogo, caso o Flamengo perca por 2 gols de diferença, que não vai acontecer, o jogo vai para os pênaltis, tá? O Fluminense não tem vantagem, o Flamengo também não. Nação, vamos lá, sendo bem direto ao ponto, o Flamengo no primeiro tempo teve um jogo bem ruim, um início péssimo, né? Ali 18, 20 minutos de pura pressão do Fluminense, alguns lances de impedimento do Fluminense, alguns lances de... O Gerson saiu jogando mal... E o Arias conseguiu sair na cara do Santos, o Santos fez uma grande defesa, depois o Cano chutou uma bola por cima, depois chutou uma bola travada também dentro da área. Então assim, Flamengo, um início bem ruim, tá? O Vitor Pereira optou por um time mais novo, um time mais físico, né? Digamos assim, né? Que teria uma força maior para sair no contra-ataque, né? Que poderia pressionar lá em cima por mais tempo, né? Foi a estratégia que o Vitor Pereira adotou, um pouco arriscado. O Flamengo poderia ter tomado um gol no início do jogo, mas graças a Deus não aconteceu, né? E o Flamengo depois equilibrou o jogo depois dos 20 minutos, teve algumas oportunidades de saída rápida com velocidade. E no segundo tempo, depois de algumas mexidas, o Vitor Pereira conseguiu equilibrar um pouco mais o time do Flamengo. Não sei se foi exatamente o que ele quis fazer, mas acabou dando certo, principalmente pela entrada do Felipe Luiz, que deu uma tranquilidade muito grande para o setor defensivo do Flamengo. O Flamengo parou de dar aquele chutão, aquele lançamento a todo tempo. O Felipe Luiz botou mais a bola no chão. Acaba passando mais segurança pro restante do elenco, né? Abre até uma aspas aqui. É uma pena o Felipe Luiz ter a idade já avançada, né? O Felipe Luiz poderia, se tivesse mais 5 anos a menos, aí seria mais 5 anos de Felipe Luiz. É uma pena, cara. O Felipe Luiz desfila em campo. Não é um jogador tão rápido, mas é muito técnico, muito inteligente, muito frio nas suas ações, muito tranquilo. E assim, o Felipe Luiz praticamente, ao meu ver, foi o que mudou todo o panorama do jogo, porque o Flamengo passou a jogar de uma maneira diferente, né? No primeiro tempo o Flamengo jogou mais na transição, mais na ligação direta, velocidade, o que eu, sinceramente, acho muito, muito pobre pro time que o Flamengo tem. Pro elenco que o Flamengo tem, acho um jogo muito pobre, muito feio, muito ruim. Pode ser, muitas das vezes, pode ser que dê certo, pode ser que ganhe jogos, mas eu não sei se dá pra ganhar campeonato jogando dessa maneira. Pelo menos não o Flamengo. Outros times jogam assim. O próprio Palmeiras, por alguns anos, jogou muito assim, com ligação direta, jogando fechadinho. Mas eu não vejo o Flamengo jogando um torneio um ano inteiro dessa maneira. Mas vamos acreditar no que o Vitor Pereira diz, que ele diz que o Flamengo não vai jogar somente um estilo de jogo. Ao meu ver, o Flamengo parece que não tem nenhum definido ainda. Mas vamos ver se de fato o time vai evoluir, vai ter um padrão de jogo. Mas fato é que no segundo tempo, depois das entradas, das mexidas, né, o Flamengo melhorou. E vale ressaltar a fase do Ayrton Lucas, né? Que jogador tá se mostrando o Ayrton Lucas, tá jogando muita bola, muito bem, muito confiante. Fato eu não sou a favor desses 3 zagueiros, mas acaba beneficiando o Ayrton Lucas, porque é um jogador muito ofensivo, um lateral que tem muita velocidade, que vai no fundo. E se ele tivesse que vir da primeira linha de 4, marcando lá atrás, certamente muitos desses avanços ele não faria. Então assim, certamente ele ia medir muito esse esforço, né, de ir no fundo sempre. Então assim, depois das mexidas o Flamengo melhorou, passou a ter mais a bola, a reter mais a bola. O Everton Ribeiro, que é um cara que segura mais a bola, cadencia o jogo. O Gabigol, né? O próprio Vidal também entrou bem, entrou girando muito essa bola, fazendo o jogo andar. Uma partida do Gerson. Desculpa. Uma péssima partida do Gerson. Péssima partida, um dos piores jogos que eu já vi o Gerson fazer pelo Flamengo. Muito displicente com a bola, errando muitos passes, sem a bola, sempre chegando atrasado, sempre correndo atrás dos atacantes, dos meias do Fluminense, nunca bem posicionado. Então assim, sem bola e com bola, péssima partida do Gerson. A gente acredita muito que o Gerson vai evoluir, né, junto com o coletivo, e vai voltar a jogar um futebol de alto nível, que fez o Flamengo ir atrás do Gerson novamente. Eu acredito muito no retorno do Gerson, do nível do Gerson, né? Que a gente está acostumado a ver. Então, assim, alguns pontos positivos, outros pontos negativos, né?
Negativamente, o Flamengo sem os seus meias, sem o Arrascaeta, sem o Ribeiro, ficou muito nessa transição que eu não sou muito a favor. Porém, o Flamengo no segundo tempo corrigiu. Acho que deu pro Vitor Pereira observar, de fato, o que é mais eficaz. O que de fato faz o Flamengo jogar mais bola. Ele quer jogar com 3 zagueiros e seus alas, não tem problema. Mas ele tem que ter um jogador criativo no meio de campo. Ele tem que ter um jogador construtor no meio de campo. O Flamengo precisa ficar com a bola. O Flamengo não pode se limitar a lançamentos, a velocidade do Matheus França, que é um menino, e do Cebolinha do lado esquerdo. O Flamengo é muito mais do que isso. O Flamengo é aproximação, é triangulação, é troca de passe. Então, assim, essa é minha opinião, tá, rapaziada? Se vocês discordarem, se vocês acham que eu tô falando alguma besteira, podem comentar, respeito toda opinião. É sempre bem-vindo, é válido outras análises e opiniões. Vale ressaltar uma entrevista que o Gabigol deu na saída da zona mista no Maracanã, que ele relatou que teve uma conversa bem franca com o Vitor Pereira e abriu o jogo, né, pro Vitor Pereira, e disse que a posição que ele vinha jogando não estava confortável para ele. E segundo o próprio Gabigol, o Vitor Pereira optou pelo Pedro, e ele falou, o Gabigol disse pro Vitor Pereira que vai brigar pela posição. Então, assim, também não quer dizer que só pode jogar um dos dois. O Flamengo pode jogar num 3-5-2 com os dois centralizados e os velocistas nas laterais e o meia por trás, municiando os dois. Só que o Gabi, pelo que deu a entender, ele não quer jogar nessa função, saindo da área, buscando. Até porque o Gabi não tem mais aquela... Por mais que seja novo, o Gabi nunca foi um velocista, um jogador de pura velocidade, como um Bruno Henrique. Sempre teve um bom deslocamento, mas nunca foi um velocista. Então, de fato, eu acho que o Gabi tem razão um pouco nisso. Ele tem que jogar próximo do gol, é um jogador... Tem estrela em jogos grandes, ele aparece, a bola sobra no pé dele, ele sempre está bem posicionado, né? Perde algumas oportunidades, faz parte. Todo grande centroavante perde oportunidades também. Então, mas acho que o Gabigol precisa de fato estar mais dentro da área. E o Flamengo precisa de mais jogadores dentro da área. O segundo gol foi prova disso. O Ayrton Lucas atacou a área, fez o cruzamento para trás, a bola passou pelo Gabigol e o Pedro estava lá para concluir. Então, assim, o Flamengo, ao meu ver, foi campeão assim com o Dorival. Tinha coisas para acertar no time do Dorival, como os espaços nas laterais, a recomposição não era tão boa. Mas o Flamengo com a bola a gente não tinha do que reclamar. O Flamengo de fato criava muitas oportunidades, tinha muita aproximação, muita triangulação, tabela. E o Flamengo hoje é isso. Que o Vitor Pereira analise e veja que de fato essa é a melhor opção. O Flamengo jogar por dentro, explorando o que tem de melhor, que é a criatividade, a troca de passes. Beleza? Nação, então é isso. Flamengo 2-0 no Fluminense, abriu uma grande vantagem, não tem nada a ganho, mas em clássico, que é muito igual, 2-0 é uma vantagem considerável sim. Pra essa semana, o Flamengo pega o Alcas no dia 5, né? Na próxima quarta-feira, às 19 horas, tá? O Flamengo vai jogar fora, tá? Joga fora esse jogo, tem viagem, tem altitude. Às 19 horas, quarta-feira, Flamengo e Alcas. No domingo, 18 horas, o Flamengo pega o Fluminense no jogo da volta do Campeonato Carioca, tá? Na quarta seguinte ao segundo jogo da final, na próxima quarta, no dia 12 de abril, o Flamengo vai pegar o Maringá pela Copa do Brasil também fora, tá? E no outro final de semana, no dia 16, domingo, Flamengo e Coritiba, possível retorno do Bruno Henrique. Então daqui a 2 semanas praticamente, um possível retorno do Bruno Henrique. O Flamengo tá treinando o Bruno Henrique, tá trabalhando para esse retorno do Bruno Henrique. Que dê tudo certo, que ele volte 100%, eu já falei aqui inúmeras vezes, falo mais uma, Bruno Henrique, um ótimo retorno, que você volte a ser aquele jogador decisivo, aquele jogador vibrante, aquele jogador que deixa a alma em campo, que você volte a ser esse jogador que tem a confiança, se Deus quiser. Se Bruno Henrique voltar 50% do que ele jogava, já vai ser o maior reforço da temporada no Flamengo. Nação, é isso. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, Flamor Resenha. A gente está postando diariamente novidades, informações do nosso Mengão. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram e aqui no YouTube. Quando a gente não posta uns vídeos, a gente posta os shorts, que são informações mais curtas, vídeos de 1 minuto, mas a gente está sempre informando a nação rubro-negra, beleza? Você não conhece o nosso trabalho? Dá essa moral, dá esse voto de confiança, deixa seu like, se inscreve no canal. Um ótimo domingo, tudo de melhor pra gente, pro nosso Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras. Abraço, tchau, tchau.